Por sua vez, o Atlético só joga no domingo pelo Campeonato Mineiro. Vai enfrentar o Boa Esporte no Mineirão, jogo às 4h. Você já sabe, vai assistir aqui na Globo que você não perde nada. Vamos conversar agora com o Rodrigo Franco para saber as informações do Atlético. Fala, Rodrigo, boa tarde, seja bem-vindo. Fala, Paulucci, boa tarde para você que está com a gente no GE. O Atlético tinha marcado para sexta-feira agora o Galo Business Day, que é uma apresentação das finanças e do planejamento do que o clube espera fazer na parte econômica daqui para frente. Só que esse encontro, que é para torcedores, para a imprensa e também para os conselheiros, foi adiado em uma semana, vai ser na semana que vem, no dia 23. E aí no dia 26, os conselheiros vão se reunir para votar essa questão, se aprova ou não as contas do Atlético de 2020. Em 2019, a dívida do Atlético era de 746 milhões de reais, mas o GE apurou que os números agora já passam de 1 bilhão de reais. Jogadores seguem se preparando, no domingo tem jogo contra o Boa Esporte pelo Campeonato Mineiro, mas quarta que vem tem estreia na Libertadores contra o Deportivo Laguaira, lá na Venezuela. Por falar em dinheiro, o Atlético deve gastar mais de 1 milhão de reais fretando avião para essa estreia na Libertadores, Maurício. Ih, rapaz, é dinheiro demais. Valeu, Rodrigo. Sobre um assunto que tem ganhado força nos bastidores, desde amanhã de segunda-feira, uma pessoa da minha confiança bem próxima do Atlético Mineiro me contou que o Hulk anda um pouquinho chateado com o Cuca. E um pouquinho mais tarde, no meio da tarde da segunda-feira, o UOL soltou uma nota meio que contextualizando toda essa história que eu havia ouvido. Eu acabei não publicando a história porque foi conversar com o Rodrigo Caetano, que é o diretor executivo de futebol do Atlético, e ele assegurou que não há absolutamente nada nesse sentido. Ele afirmou que o Hulk tem comportamento exemplar, é um dos primeiros a chegar, um dos últimos a ir embora, apesar de ser um cara extremamente rico, milionário, o cara tem um avião, o cara dá exemplo para os mais jovens, é super próximo dos demais atletas, mesmo tendo chegado agora há pouco, tem uma relação extraordinária com todo mundo. E, na medida do possível, ele está se aproximando e tentando entender as diretrizes que o Cuca tem adotado. De acordo com o UOL e também com essa fonte minha do Galo, que nada tem a ver com o Rodrigo Caetano, pensam de forma absolutamente contrária, o Hulk teria se incomodado com o fato de estar ficando no banco de reservas. Nos últimos 2 jogos ele sentou no banco. Ou melhor, dos últimos 3 jogos do Galo, ele foi reserva em 2 e saiu no intervalo de um deles. Ele começa como titular contra o Pouso Alegre, sai no intervalo, vitória por 1-0, e acaba ficando no banco contra o América e contra o Cruzeiro. Jogou os 26 minutos finais da partida contra o Coelho, ia jogando os minutos finais da partida contra o Cruzeiro até ser expulso. Ele ficou em campo 36 minutos, até se envolver numa confusão com o William Potker. Os dois receberam cartão vermelho depois de se estranharem dentro e também fora de campo. Como é que vai funcionar essa história daqui pra frente? A gente precisa aguardar cenas dos próximos capítulos. E talvez o ambiente, talvez a relação entre os atletas e a comissão técnica seja o grande calcanhar de Aquiles do Galo. O time é excelente, a montagem do elenco é muito boa. São poucas as peças de reposição que ainda precisam ser completadas para que o Atlético tenha um dos principais elencos do futebol brasileiro. Mas se não houver união, se não houver coesão dos membros da comissão técnica e dos jogadores, vai ficar mais difícil do Galo competir com o Flamengo, com o Palmeiras e companhia limitada. De acordo com o Rodrigo Caetano, além de desmentir essa história, ele afirma que esses boatos só surgem depois de derrotas. Vale a lembrança de que o Atlético foi derrotado pelo Cruzeiro por 1-0 na noite do último domingo, num clássico que marcava uma enorme disparidade. O Atlético desembolsa cerca de 12 milhões de reais por mês de folha salarial. A folha do Cruzeiro hoje está na casa dos 2 milhões de reais. Esportes inteirinho, o Galo pra você com o repórter Emerson Pansieri. Diga aí, Pansieri. Digo sim, show de bola, Milton Naves, um abraço pra você, boa tarde pra quem nos acompanha no Rádio Esportes, nosso Júnior Brasil e a massa do Galo também, sempre ligadinha na Itatiaia. Hoje um dia de trabalho à tarde na cidade do Galo, o Atlético que continua a preparação para 2 frentes. Ouvi a vinhetinha do Campeonato Mineiro, mas na semana que vem tem a vinheta da Copa Libertadores da América. Então domingo tem o Boa, jogo às 4h no Mineirão, partida importantíssima. E fica aquela dúvida, será que o Cuca vai colocar um time já para dar uma testada no que ele quer fazer em coisa
coisa participativa de Copa Libertadores da América, em time participativo de Copa Libertadores da América, melhor dizendo? Pode ser. Será que ele vai preservar jogadores? Daqui a pouco a gente fala desse assunto, porque o lado administrativo é assunto do Galo. O que o Atlético vai fazer dessa parte financeira, assunto fundamental também no caminho da equipe na temporada 2021. Estava previsto o Galo Business Day na sexta-feira. Só que o Atlético teve que alterar essa data e tem um motivo muito plausível. É a questão da pandemia. A pandemia está alterando, então, essa programação do Galo Business Day em função da decisão do governo de Minas de prorrogar a fase roxa nesse enfrentamento aí da pandemia do novo coronavírus até o dia 18. Então, o evento vai ser na sexta-feira, dia 23. O que consiste o Galo Business Day? Muitos ouvintes perguntam, os torcedores ficam na dúvida. É uma tratativa ali, um apontamento do que o Atlético vai fazer com dívidas, do que o Atlético tem de patrimônio, do que vai ser, por exemplo, a Arena MRV em termos financeiros para o Galo, o que o Diamond é também para o Atlético. Então são apontamentos, caminhos, desafios, o que o Atlético pode fazer em termos financeiros, porque todo mundo assustou quando viu aquele número de R$1 bilhão de dívidas, e essas dívidas são várias. Ontem trouxemos, inclusive, show de bola Milton Naves, Júnior Brasil, ouvintes que estão acompanhando a Itatiaia, mas para nossa audiência rotativa, a dívida com o André Curi é algo que espanta. Por quê? O André Curi é um empresário que tem livre acesso no futebol brasileiro, no futebol sul-americano, no futebol europeu. O André Curi, ele construiu essa carreira desse jeito. E ele faz a intermediação de alguns jogadores. Eu vou colocar alguns recentes aqui, que dá para mostrar, inclusive, o que ele faz nesse trabalho dele no futebol. O Guilherme Arana chegou, intermediação do André Curi. Eduardo Vargas chegou, o chileno Vargas, intermediação dele. O Dylan Borreiro também. Mas se você for pegar alguns atletas que foram contratados recentemente, o Eraso, tem uma dívida aqui no Eraso de quase R$8 milhões. Por exemplo, a dívida do Otero, aí na casa de 2 milhões, 3 milhões de reais, desse repasse que é preciso fazer ao empresário. Eu estava olhando aqui, o Mansur, 3 milhões de reais, ele participou também da transação. Então são dívidas que atrapalham o caminho do Atlético, e isso é fundamental pavimentar todo esse caminho, e por isso esse evento que eu repito, o Galo Business Day, no dia 23, quando vai ter uma noção exata, a imprensa, a diretoria, vai passar todos esses caminhos que vão ser feitos pelo Atlético. E eu te pergunto, Júnior Brasil, acredito que isso é uma forma de transparência também e uma forma de buscar alternativas viáveis nessa questão financeira do Galo em Brasil. Um abraço para você. Um abraço para a série. Valores que preocupam, você tem um montante aí muito alto, e tem que ter essa transparência mesmo, o conselho participar, olhar, apurar, e dentro daquilo que você falou, eu sempre, quando se toca no assunto dívida, é um valor que assusta, esse valor que tem sido colocado, muita gente falando, mais de R$1 bilhão, que o Atlético deve. O Atlético tem alguns pontos que a gente tem que considerar, a participação dos 4 R's, principalmente do Rubens Menin, Ricardo Guimarães, que isso é um ponto que diferencia um pouco essa trajetória. Contudo, você tem preocupação, porque os salários estão aí, salários que alguns jogadores recebem muito, então isso é preocupante. Mas eu sempre tenho dito com relação a algumas questões, Pansieri. Por exemplo, o Atlético tem para onde correr. Claro que é um processo longo, tem que ter muito debate, muita conversa com o conselho, mas amanhã, se precisar negociar o restante que existe do Diamond, entre outros imóveis que o Atlético tem, eu entendo que isso é uma alternativa que pode dar um super respiro. Agora, isso tudo tem que ser debatido, tem que ter aprovação do conselho, não é uma coisa tão simples, mas essa transparência que você citou, para que tudo seja colocado na mesa, é fundamental.
é fundamental. Você colocou em transparência. E aí, ô Brasil, quando a gente pensa nos 4 R's, são empresários, né? São pessoas que sabem muito desse ramo, né? Da parte administrativa, a parte financeira. E isso pesa demais. E pega também o presidente Sérgio Coelho, que tem uma vivência nisso, tem uma experiência. Acredito que esse é o caminho para que o Atlético consiga resolver essa parte financeira de uma maneira positiva e que não atrapalhe, obviamente, o time dentro de campo, porque já ficou muito claro, o Rubens Menin já disse isso, inclusive, aqui na Itatiaia, a importância de ter um time forte, um time consolidado, um time que vai ter arena na temporada que vem, e isso tudo mexe mesmo com o torcedor. Sabemos que tem essa questão da pandemia que atrapalha, aquela receita que entra com o campo mesmo, com a bilheteria, está o eletrônico marcando 12h15, mas é algo que é positivo para o Atlético. E quando você colocou nessa questão aí de vender outra parte, é porque já vendeu, né, 50,1% do Diamond, o Diamond na região valorizada de Belo Horizonte, que é Lourdes, e fica aí nos bastidores como que o Atlético vai fazer em relação a outra parte. Se vale a pena vender, sabemos que inclusive o próprio André Cury, nessa ação aí que ele pede essa reparação aí, essa grana, ele colocou a parte aí como se fosse uma garantia, todo mundo de olho nessa parte financeira do Atlético para receber. Em relação ao Jair, jogador, falando agora do campo, segue os trabalhos de recuperação. Tem uma lesão muscular na coxa, então para essa partida contra o Boa e para a estreia contra o Laguaira, difícil. Sinceramente, viu, Milton? Acho que o Jair ainda um tempo legal para que possa ficar à disposição do Atlético na sequência dos jogos. Só que aí vem uma dúvida legal, essa é uma dúvida que o torcedor gosta. Diego Tardelli, semana passada se condicionando, fazendo atividades técnicas. Essa semana também, vamos ver hoje se o Tardelli estará normalmente participando da atividade. É um nome, sim, que pode, quem sabe, ficar à disposição para esses dois confrontos. Tô apostando mais, quem sabe, no duelo da Copa Libertadores da América. O Tardelli, que esteve acompanhando o Clássico do Mineirão, junto com a diretoria do Atlético, estava lá passando também incentivo aos jogadores do Galo, mas quem sabe para Libertadores o Tardelli tem essa condição de jogo após se recuperar de uma lesão na coxa. Repito, hoje então treino à tarde é importante porque o Cuca, nessa definição de time, já tinha colocado na entrevista coletiva após o jogo contra o Cruzeiro, bateu no peito a responsabilidade, falou que em 10 dias o time estaria pronto, e é nesse caminho que ele se pauta. Por quê? Treino hoje à tarde, uma semana cheia é tudo que um treinador de futebol quer, já para organizar essa equipe nos parâmetros que ele considera importante dentro da filosofia de trabalho que vem sendo implementada para o 6º jogo do Cuca, essa partida de domingo contra a equipe de Varginha. Daqui a pouco tem mais do Galo aqui no Rádio Esporte, show de bola. Legal, Pansieri.